A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Você que está conectado nas ondas da rádio 1230 AM ou pelo site no www.radiocorreidaserra.com.br. Hoje a Melissa Tortoriello está invertendo o lado aqui, hoje vai ser entrevistada, vai nos falar sobre a água, bênção divina. Mas antes de iniciarmos o programa, vamos fazer a nossa oração, fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e agradecer a Deus por sua infinita bondade e misericórdia que se estende sobre nós durante os nossos dias, nos abençoando e nos dando força. Rogamos a Deus por esse amparo e especialmente por aqueles que estão em sofrimento, encarnados e desencarnados, que passam por provas e tenham forças para seguir adiante no caminho do bem. Que assim seja. Bom dia, Melissa. Para iniciarmos, esse tema hoje tem origem em algum livro? Bom dia, Fred. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham hoje no nosso Seara Espírita. Estava falando com o Fred aqui no intervalo da mensagem, que é meio estranho estar do lado de cá, né? Na parte de entrevistada, mas é uma alegria enorme ainda mais trazer um tema como esse, né? Que é um tema que mexe profundamente com a gente, porque eu vejo a importância de falar sobre a água e ainda mais no momento que nós vivemos. E sim, Fred, esse tema dessa palestra, desse estudo que a gente fez e que agora a gente está trazendo aqui na rádio, baseia-se na obra Nosso Lar, do nosso querido Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz. E a gente lembra que o Nosso Lar foi lançado em 1944, ou seja, já há bastante tempo, e é um dos livros, né, o primeiro livro que compõe a coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. E são várias obras, e inclusive este livro especificamente virou o filme, né, Nosso Lar, que abriu ali uma discussão enorme sobre a vida no plano espiritual e para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre as realidades no mundo espiritual da vida após a morte. E no caso do nosso programa de hoje, que a gente vai falar sobre a água, bênção divina, nós nos baseamos especialmente no capítulo 10 do livro Nosso Lar, que fala sobre o bosque das águas. Então, nessa passagem, Lísias, ele leva André Luiz para conhecer a colônia espiritual Nosso Lar, e num desses momentos ele leva André Luiz até o bosque das águas. E ali André Luiz fica encantado pela narração do livro, né, porque seria um lugar belíssimo. E ali Lísias vai explicando ao longo, né, dessa trajetória desse capítulo a importância do bosque das águas para a colônia espiritual Nosso Lar. E aí a nossa ideia no programa é a gente ir fazendo esse paralelo um pouquinho, né, do que Lísias traz para André Luiz na obra Nosso Lar e trazer também para a nossa realidade como nós temos tratado a água, que é um bem tão sagrado que nós temos, realmente uma bênção divina nas nossas vidas, para a gente repensar melhor o uso das águas. A água que é fundamental, né, para a nossa vida, né? Sem ela a gente não existe. Com certeza, com certeza. Então, e neste capítulo, né, o Bosque das Águas de Lísias, traz alguma informação sobre a água, né? Como você falou, né, como é que ela é utilizada lá e, né, ver se a gente chega nem perto, né? Um dia a gente chega lá. Dá para fazer alguns paralelos, né, com como a gente trata a água aqui, né? Sim, dá sim. A gente trouxe aqui alguns trechinhos do livro Nosso Lar. É claro que a gente poderia trazer cada parágrafo, a frase de Lísias que seria importante para analisar, mas a gente só trouxe algumas para a gente fazer uma reflexão. Lísias fala para André Luiz que o Bosque das Águas é uma das mais belas regiões de Nosso Lar. E André Luiz se mostra realmente deslumbrado, né, com o movimento das águas, a textura da água, a cor da água, as flores que existiam ali naquele local. E quando a gente pensa em água, fazendo um paralelo com a gente aqui, né, encarnados,
Quando nós pensamos nos locais que existem águas aqui na Terra, normalmente são locais muito belos, né? Quando a gente pensa numa cachoeira, numa lagoa, no mar, nos rios, qualquer ambiente que tenha água, ainda que você coloque um pequeno chafariz dentro, né, na sua casa, no seu jardim, aquilo já dá uma energia diferente para nós. Então a gente vê que a água ela cria ambientes muito harmônicos, que você tem sensação de muita paz, de muita tranquilidade. E aí isso a gente vê essa relação também entre nosso lar e aqui. Outra coisa que Lísias fala para André Luiz, que em nosso lar a água ela funciona como remédio e alimento. E Lísias ainda fala assim para André Luiz, a água é quase tudo em nosso lar. E quando a gente vê o uso da água aqui na Terra, a gente também poderia repetir Lísias, né? A água é quase tudo aqui na Terra, porque só ter uma falta de água, ter um problema de abastecimento de água nas nossas casas, que a gente vê como que é difícil ficar sem água. É só a gente ter muita sede e a gente vê como é difícil ficar sem água. A gente pode beber qualquer outra coisa, mas para matar a sede, a gente precisa da água. Então a gente vê que a água no nosso dia a dia ela é usada para dessedentação, ou seja, para a gente beber, né? Para os animais também beberem. Ela é muito utilizada na alimentação, e não é só na alimentação lá na nossa casa, é desde a produção, para produzir os grãos, produzir os vegetais, precisa-se de muita água nesse processo. E lógico, quando chega lá em casa, nas nossas casas, para a preparação desse alimento. É utilizada na higiene, na nossa higiene pessoal, do nosso lar, dos nossos locais de trabalho, né, da cidade em que a gente vive. É utilizada na produção de bens, ou seja, quando a gente vai usar uma roupa, houve água, né? Necessitou de água no processo de confecção daquela roupa. A gente vai construir uma casa, precisa de água para construir aquela casa. E por aí vai, ou seja, no nosso dia a dia, se a gente parar para pensar, a gente usa água a todo momento. É utilizada na produção ainda de energia elétrica, muito necessária ainda para os tempos de hoje. Hoje a gente já pensa numa alternativa das hidrelétricas, né, para a gente ter outras fontes de energia sustentável para a gente, mas ainda hoje é uma realidade o uso da água na formação de energia através das hidrelétricas. E aí a gente vê que poderíamos falar muitas outras funções da água no nosso dia a dia, né, na nossa vida. A gente poderia ficar aqui só falando da função da água, mas a gente depois quer entrar um pouquinho também no contexto espírita da importância da água. E um outro ponto, só para a gente finalizar esse tópico, Fred, Lísias traz uma reflexão que eu acho muito pertinente e que traz um certo assombro, é que ele fala que a água lá em nosso lar, o serviço de distribuição da água para a colônia Nosso Lar está vinculado ao Ministério da União Divina. E para quem lembra, né, do livro, quem viu o filme, o Ministério da União Divina é o mais elevado de todos os ministérios. Ou seja, a responsabilidade pela distribuição da água está vinculada àquele ministério que é o mais importante que existe dentro da colônia. E aí Lísias fala para André Luiz que acontece, a frase de Lísias é assim, acontece, André, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Então a gente vê Lísias falando para André Luiz, né, que só aqueles espíritos mais elevados da colônia tinham condição de magnetizar essa água e aí fazer o processo de distribuição para que essa água chegasse em todos os outros ministérios e auxiliasse todas as pessoas que estavam na colônia Nosso Lar. E aí a gente fazendo um paralelo, né, como está a manutenção dos nossos recursos hídricos, como que está o tratamento dos nossos recursos hídricos. Será que nós estamos dando a devida importância a eles? Ou será que, infelizmente, nós só estamos trabalhando, né, na mercancia, na venda desses recursos de forma irrazoada e muitas vezes poluindo, muitas vezes degradando esses recursos? Então a gente precisa refletir melhor sobre o nosso uso da água. A importância que eles dão, né, e até uma das características, né, que a gente vai aprofundar da água, que é essa capacidade de absorver, né, o que está ao redor, né? Por isso que é importante o cuidado, por isso que eles dão tanta importância, né, de direcionar um ministério, né, o mais importante de nosso lar para cuidar disso, né? Porque eles lá, né, lógico, já observam essa característica e a usam em proveito próprio, né? A gente aqui
Ainda está engatinhando. Nem sabe direito o que fazer com a água. É verdade. Aprofundando nesse capítulo, tem alguns trechos, né, para a gente debater. Com certeza. No primeiro trecho, né, Elisias fala, né, virá um tempo, contudo, em que o homem copiará nossos serviços, encarecendo a importância desta dádiva do Senhor. E esse trecho que Lísias fala é justamente o que a gente estava comentando a respeito da importância da proteção das águas no nosso mundo aqui, né? Então ele fala que um dia nós copiaremos aqueles serviços que o nosso lar faz da forma que o nosso lar faz. Hoje em dia, e lembrando que o livro é de 1944, né? Então temos aí décadas atrás. E a gente vê que hoje o planeta já acorda para a questão da preservação dos recursos hídricos, porque nós vemos muitas regiões com secas extremas, nós vemos regiões extremamente áridas, nós vemos regiões que têm que fazer rodízio do abastecimento. Então isso ainda não é uma realidade aqui na nossa cidade, mas já é uma realidade de muitas cidades no mundo inteiro e no Brasil também. Apesar do Brasil ser considerado chamado a caixa d'água do mundo, mas ainda assim a gente já vê que isso está acontecendo já no Brasil, esse problema da ausência, né, da água em abundância. Então a gente precisa, os administradores, quem gerencia, né, os recursos hídricos, ter realmente em mente a importância que é preservar, cuidar muito bem desse recurso hídrico para que nunca falte para as próximas gerações. Além de lembrarmos nós, essa geração que estamos aqui, mas também cuidarmos para as gerações futuras e nós reencarnados, né, futuramente aqui também. Tivemos muitas conversas, né, já tem, né, muitas conversas sobre como lidar com isso, né, embora de vez em quando acontece alguns desastres, né, como esse recente de Brumadinho, que atingiu, né, o Rio, e o de Mariana, né, que até hoje ainda vai demorar muitos anos para recuperar o Rio, né. É verdade. Então, isso é um processo se recuperar, né? Se recuperar, porque a gente vê que a destruição pelo despejo dos rejeitos foi tão grande, com um depósito muito grande de metais pesados, e talvez a vida aquática, que é muito, muito sutil, né, muito delicada, às vezes ela não consegue recuperar, ou vai depender de muitos, muitos anos, e quando a gente fala anos, até centenas de anos ou mais, para talvez recuperar 100%, né? Então por isso que a gente tem que preservar antes, porque depois que a tragédia acontece, fica mais difícil. Para poluição é complicada, né? Quando estudando, né, que você falou do tema, aí teve um artigo que falou que, né, em 2025 estima-se que no oceano vai ter mais partículas de plástico, acho que é 5 milímetros, né, do que o número de peixes. Nossa, pensa. Né, então, e tem uma grande massa, né, de resíduos no oceano, né, que se estuda, mas ainda, né, ações práticas e efetivas ainda é muito devagar, porque é uma massa considerável, né? Então é bem complicado isso, e já aconteceu, né? Então é melhor tratar antes, né? Evitar que o processo chegue a esse ponto do que ações corretivas, que são bem mais complicadas de realizar. É verdade, e isso parte da consciência individual de cada um para se tornar uma consciência coletiva. Então aquele papelzinho de bala, Fred, que às vezes a pessoa joga ali na rua, mas é só um papelzinho de bala. Mas aquele papelzinho de bala vem a chuva, leva para o bueiro leva para o córrego leva para o rio leva para o mar. Então, de milhões e milhões, né, de um em um papelzinho de bala, a gente vai virando milhões e milhões de papéis e de embalagens e de outros tipos de material que vão sendo despejados nos mares. E quem sofre com isso, especificamente, mais diretamente, é a fauna e a flora marinha, né? A gente vê muitos animais morrendo com uma quantidade enorme de plástico nos seus organismos, né? Principalmente as baleias, animais maiores, porque elas ingerem aquele material, acham que é alimento. Muitos peixes engolem, ou até tartarugas engolem sacolas plásticas, achando que são algas, que são, né, águas vivas, porque é dentro da cadeia alimentar desses animais, e quando vê, é plástico, e o plástico eles não conseguem digerir. Então imaginemos nós aí, você ouvinte que está nos acompanhando, todos nós, imagina a gente comendo uma sacola de plástico. Por engano, como que isso vai agir dentro lá do nosso organismo? Agora imagina um animal muito menor que a gente, também ingerindo plástico e outros produtos assim que são jogados no mar. Então realmente é um crime que se faz ao se jogar lixo nas ruas ou fazer a destinação final de forma errada, porque isso afeta muitas outras vidas.
Realmente. E passando agora para mais um trecho, né, do capítulo, compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água, no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Esse trecho de Lísias eu achei fabuloso, porque às vezes a gente acha que ao usar a água em casa, a gente só está limpando, né, a casa ou limpando o nosso corpo ao tomarmos banho. Mas eu não sei, Fred, se você já percebeu, depois que a gente toma um banho, principalmente quando a gente está muito mentalmente cansado, às vezes um dia estressante, algum problema, quando a gente toma um banho, quando a gente sai do banho, a gente sente que tem um alívio. E esse alívio ele é real mesmo, que Elísias fala aqui para André Luiz. Quando a gente faz o uso da água, ou que a gente vai tomar um banho de cachoeira, né, e a gente sai renovado ali, é verdade. Porque a água, ela, além de limpar as mazelas físicas, né, as sujeiras do corpo, ela leva também esses resíduos mentais, esses miasmas que a gente carrega junto com a gente, e isso tudo vai sendo lavado e retirado de nós, ajuda no nosso processo de reequilíbrio físico e espiritual. Então é muito importante o uso da água. E quanto melhor a água, quanto mais assim, de melhor qualidade, de maior pureza, melhor vai ser esse processo nosso de purificação. Na praia mesmo, né? Você chega, você um banho descarrega, de mar, né? Não é só cada das férias que você está aproveitando, né? Mas a água tira toda aquela energia, a carga que você está acumulando. É verdade. Isso tem até estudos, né, científicos, tem um japonês, não vou pronunciar corretamente, mas é Masaru Emoto. Masaru Emoto. A gente vai falar dele ao final, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dele, e ele comprova cientificamente isso que a água falou. É fundamental na nossa vida. O próximo trecho, né? Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. A Elísias faz uma advertência para nós, que a água, se ela estiver, né, os recursos hídricos estiver nas mãos de pessoas perversas, de pessoas que não compreendem a importância da água, nós poderemos ter muitos prejuízos. E a gente está vendo isso na prática, né? Esses crimes ambientais, com grande poluição dos rios. Isso não é de hoje, já vem ao longo de muito tempo. Então, realmente, nessas mãos perversas, a água se torna nociva, porque a gente vê uma barragem rompendo e ali a água com a lama, com o rejeito, destruindo vidas, né? Quando a gente vê as enchentes, principalmente nas grandes cidades, porque os bueiros estão entupidos com lixo, a gente vê que a água também se torna nociva. Mas, se ela é utilizada, se ela é posta nas mãos generosas, ela leva vida a todas as pessoas, né? Vida àquelas pessoas que tinham sede, vida àquelas pessoas que não conseguiam cultivar, que não conseguiam produzir alimentos. Então, o que a gente precisa fazer é dar um bom uso para a água no nosso dia a dia. Bom, e agora trazendo, né, mais para a nossa, vamos dizer assim, realidade, assim, trazer um aspecto geral, né, de como é tratada a água no nosso mundo, né? A ONU traz várias informações, né, a Organização das Nações Unidas, sobre os nossos recursos hídricos que estão em crise, né? Você pode falar um pouco? É verdade. A gente lembra que a obra é de 1944, Nosso Lar, e Lísias já chama a nossa atenção sobre os riscos do mau uso da água. E a gente vê como que a doutrina espírita prevê, né, antecede situações que vão acontecer no futuro. E a gente vê agora o que nós estamos vivenciando pela escassez de água. E existe uma informação da ONU, que ela é de 2004, ou seja, a situação já piorou com certeza substancialmente, considerando que a gente está em 2019, mas nesse documento que a ONU libera em 2004, ela coloca o seguinte: mais de 1 bilhão de pessoas não dispõem de água salubre, ou seja, água potável, água ideal para o consumo. E 25 mil entre elas morrem diariamente. Já pensou nisso, Fred? A cada dia 25 mil pessoas morrer por falta de água ou certo. Água que não é ideal para o consumo? É muito grave. Ou seja, gente, nesse sábado que a gente está vivendo hoje, né?
vão morrer 25 mil pessoas ao entorno do mundo por falta de acesso a uma água de qualidade. Atualmente, 35% da população mundial tem uma reserva de água potável entre baixa ou extremamente baixa. Em 2025, ou seja, daqui a 6 anos, 75% da população mundial estará nessa mesma situação, ou seja, com reservas de água baixa ou extremamente baixa. E a gente tinha uma mentalidade anterior que a gente achava que a água era um recurso infindável, infinito, extremamente renovável, eternamente renovável. E a gente sabe hoje, a gente entende hoje pela ciência que não é por aí. Por quê? A poluição dos rios, dos mananciais, tem trazido para nós a mesma quantidade de água, só que uma água que não é de qualidade, uma água que não pode ser utilizada. Ou que para ser utilizada vai ter que passar por processos de descontaminação, vai ter que passar por processos de tratamento químico pesados e às vezes então a gente vai consumir uma água extremamente química, com muitos tratamentos químicos para se tornar potável novamente para ser utilizada. Enquanto que o ideal seria nós tratarmos os nossos esgotos, darmos melhor destinação aos lixos, ao resíduo sólido, cuidarmos melhor das nascentes, das áreas de preservação permanente, das matas ciliares, das áreas de recarga de água, ou seja, ações mais efetivas no processo de preservação dos recursos hídricos, porque depois que a gente destrói, recuperar fica muito mais difícil. Existem casos de recuperação de corpos hídricos, como na França, que fizeram a recuperação do rio, só que, e estão tentando fazer também no Tietê, em São Paulo, só que a gente vê a dificuldade. Do Tietê já tem alguns anos, que tem esse projeto. E são anos, assim, na verdade é um projeto para décadas, porque imagina um rio que foi maltratado durante mais de 100 anos, centenas de anos ali, que desde o descobrimento, digamos assim, do Brasil, que começou ali a lançar os dejetos e só foi aumentando. Imagina você, depois de tanto tempo de mau uso, recuperar. Então, o que você acha, você que nos ouve, o que é mais fácil? A gente faxinar a casa toda semana e aí manter ela limpa ou deixar para fazer a faxina uma vez por ano? Com certeza, uma vez por ano vai ser muito mais difícil a gente conseguir limpar a nossa casa. Imagina um rio que é mal utilizado, que é judiado ao longo de centenas de anos e agora estão tentando recuperar. É muito mais difícil. E a gente vê países tentando recuperar os seus rios, consegue-se com a tecnologia que tem hoje, mas é um processo muito mais difícil, muito mais caro, muito mais lento. Então, o ideal é a gente preservar antes, proteger antes. A gente fala e observa, temos muita água, mas não é por isso que a gente pode ficar abusando, A água se renova, mas a poluição fica, Então, mesmo que a água evapore daquele local, vai chover naquele local que está a poluição e vai manter poluída. A gente não vai ter que tratar disso, e tratar de uma solução da poluição invariavelmente, mas é bom tratar antes sem desgaste do que depois já com dificuldades. É verdade. Quando você fala da questão da chuva, da poluição, a gente lembra das chuvas ácidas que acontecem em muitas regiões do mundo, porque o ar está extremamente poluído, as águas estão poluídas, então a água tem um processo natural do ciclo hidrológico, Ela evapora, sobe, condensa, chove, vai para os rios, em geral, evapora de novo. Então existe o ciclo hidrológico, ele continua. Esse não vai acabar nunca, Mas essa água que está evaporando, muitas vezes ela está levando junto consigo elementos pesados, elementos nocivos, como o enxofre. Então aquilo vai junto com a água, sobe, forma as nuvens e aí a gente tem as chuvas ácidas. E essas chuvas ácidas acabam com plantação, dificulta muito a vida dos animais, traz muitos problemas para o ser humano. Então, na verdade, continua um ciclo hídrico de uma água poluída. E é péssimo, Poluição do ar, Esse daí é outro assunto, Outro programa. Verdade. Bom, e a gente observa, nessa quantidade de água, são, acho que aproximadamente 70%, do nosso planeta é água. Bem, só que ela não é bem distribuída, mas tem como, o suficiente para todas as pessoas, tem como fazer essa partilha?
Então, tem sim, Fred, se nós tivéssemos mais compreensão da importância da água e se nós fôssemos mais fraternos, na verdade. Se nós entendêssemos a mensagem do Cristo, a proposta do Cristo de amarmos uns aos outros, né? Amar ao próximo como a si mesmo, e aí a gente entendendo esse próximo como toda a criação divina, não só nós seres humanos, não só as pessoas da nossa família, não só os nossos amigos, mas amar toda a criação divina, os animais, os vegetais, o nosso planeta como um todo. Se nós realmente nos amássemos uns aos outros, teria água para todo mundo. Não faltaria água para ninguém. O problema é que nós ainda temos em vista o nosso benefício pessoal, o nosso rendimento, os nossos lucros, a nossa vida, né, em abundância, e às vezes a gente faz um mau uso da água para enriquecimento próximo e azar o do próximo, né, o do outro. E aí a gente vai acabando que vai destruindo essas vidas, que a gente vai levando a miséria a muitos lugares. Tem um menino, ele já não é menino mais, que ele já deve ter seus 25 anos aproximadamente, ele se chama Ryan Realia. E Ryan é um canadense, que aos 8 anos aprendeu na escola a dura realidade das crianças na África, que não tinham água para beber e que morriam, como a ONU nos traz essa informação, que morriam de sede a todo o tempo. E Ryan fica extremamente chocado com essa realidade. E para ele era tão fácil ter água no Canadá, né, uma cultura, né, um país mais de maior progresso. E aí ele pergunta para a professora quanto que custava furar um poço para as crianças na África, porque para ele era uma solução tão simples. Professora, só furar um poço. E ele tinha 8 anos nessa época. E a professora fala que achava que furar um poço seria em torno de $200, uma coisa assim. Então o Ryan começa uma campanha com os amigos, com os vizinhos, com os colegas, com os familiares para conseguir os $200. E aí a mãe dele dá os afazeres domésticos para ele também, e ele vai juntando dinheirinho. A mãe dele achou que ele não ia levar aquela história para frente. Até que ele chega para a mãe e fala: mãe, já consegui meus $200. Vamos comigo lá na empresa que eu quero comprar um poço para as crianças na África. E ele chega na empresa com a sacolinha cheia de moeda, né, dos dólares dele para comprar o poço. E aí o atendente olha aquela situação constrangedora quando ele fala que queria comprar um poço para as crianças na África e fala: olha, a África é muito longe, a gente tem que mandar uma equipe para lá, então não é tão fácil assim, né? Para perfurar um poço lá, se fosse aqui, os $200 talvez a gente conseguiria. Mas lá a gente precisaria no mínimo uns $2.000. Aí a mãe de Ryan olha para ele e fala: olha, nem que você limpe a casa o ano inteiro, nem que você faça todas as tarefas, eu não tenho como te dar $2.000. Mas Ryan não desiste, ele olha para aquele homem e fala: eu vou voltar. E começa a campanha com os amigos, colegas, escolas, e aí começa aquela campanha enorme, até que em janeiro de 2009 é perfurado o primeiro poço ao norte de um vilarejo lá de Uganda. E a gente vê um menino de 8 para 9 anos levando água para crianças na África. E aí ele vai ao local conhecer as crianças e conhecer aquela realidade depois de uma longa dificuldade para ele conseguir ir até a África. E as crianças gritavam pelo nome dele. E ele ainda falava: mas as crianças me conhecem, as pessoas me conhecem. E o guia fala com ele que qualquer pessoa a 30 quilômetros de distância do poço sabia quem ele era. Olha só, um poço que ajudou pessoas a 30 quilômetros de distância. E aí a gente vê a saga desse menino, que depois disso já perfurou centenas de poços na África, e que fala, né, que o ideal dele é acabar com a sede na África. E vem fazendo esse projeto através da Ryan's Well Foundation, que é uma fundação que ele cria no Canadá para a perfuração de poços. E a gente vê a vontade de uma criança fazendo com que muitas outras crianças sobrevivam, né? E todos os méritos a ele, mas a gente vê com a atitude, lógico que tem umas dificuldades, mas para governos com muitos recursos era simples, né? Seria muito mais simples, né? Era muito mais simples, rapidamente eles conseguiriam um recurso para ajudar as pessoas na África e em outras regiões, né, com dificuldade de abastecimento de água, e não se posicionaram, né, não levaram à frente. Precisou de um menino de 8 anos se colocar à frente disso. Exatamente. Né?
voltando a esse programa, né, a gente falou da importância da água, mas realçando nessa importância, trazendo para o aspecto espiritual, né, que a água, né, nos auxilia muito mais do que a gente imagina. No Evangelho de Jesus, ele remete à água em alguma parte? Na verdade, Fred, nós temos 319 capítulos no Antigo e no Novo Testamento que remetem à água em algum momento, em alguma situação, né? Então, 319 capítulos. Mas nós trouxemos alguns específicos, né, alguns especiais da passagem de Jesus, para a gente refletir que a água sempre esteve muito presente na vida do Cristo, né? Como está nas nossas vidas também. Então, a gente poderia começar lembrando sobre o batismo de Jesus, que é aquele momento ali que a gente tem a iniciação, digamos assim, né, de forma simbólica, da divulgação do Evangelho do Cristo através do seu batismo. Quando João Batista faz o processo ali do batismo do Cristo, e utilizando da água como uma forma de simbologia da purificação, da renovação de ideais, deixando para trás aquele homem velho que fica ali, né, com as águas que correm, e iniciando após o batismo um homem novo, renovado nos seus ideais. E muitas religiões trazem isso consigo até hoje. No Espiritismo não existe o batismo, né? Na concepção que a gente tem da água utilizada ali naquela purificação, mas nós vamos ver religiões irmãs que utilizam o batismo com essa simbologia da renovação, do renascimento, da transformação do ser, né? Mas a gente vai ver também outra passagem interessante de Jesus com a mulher samaritana. O diálogo de Jesus com a samaritana ele é muito interessante, porque Jesus estava caminhando, como ele sempre fazia com seus apóstolos, então é uma região árida, que a gente conhece, né? Assim, tem essa informação de uma região extremamente árida, e Jesus e os apóstolos caminhavam a pé, né? Com as suas túnicas, com sandálias muito simples, não conseguiam carregar nenhum alimento, né? E muito menos, às vezes, um pouco de água, mas eles necessitavam de fazer as paradas para se alimentarem e para beberem água. Então, quando Jesus chega na região de Samaria, e os samaritanos eles eram ignorados pelos judeus, né? Jesus para na região de Samaria, os apóstolos vão até a cidade para buscar provisões, e Jesus vai até o poço de Jacó, que ele sabia onde era ali, porque ele tinha um encontro marcado pela espiritualidade com uma pessoa. E ali ele encontra com a mulher samaritana. E neste encontro com a mulher, ele pede a ela que lhe dê água. E aí aquela mulher o olha, reconhece ele pelas vestes, pelo cabelo, como um nazareno, né? E pergunta como que ele, um nazareno, poderia se dirigir a ela, uma samaritana, porque os judeus e os samaritanos não se entendiam, né? E, na verdade, existe um ódio até ali entre eles, né? Uma rejeição muito profunda. E ela fica assustada de Jesus se dirigir a ela. E aí Jesus diz a ela, né, que muito mais do que a água que ele pede a ela, que se ela soubesse, né, quem é ele, que na verdade ela que pediria a ele a água, porque ele tem a água viva e é uma água da qual ela nunca mais teria sede. E aí a samaritana se ajoelha aos pés do Cristo e fala, então me dê dessa água, né? Eu quero dessa água para que eu nunca mais tenha sede. E aí a gente vê o diálogo dos dois transcorrendo e Jesus tocando a alma daquela mulher para as realidades espirituais e ali utilizando da simbologia água, da água que nunca seca, da água que te sacia para sempre, que é o Evangelho do Cristo. Ou seja, a mensagem de Jesus é aquela mensagem que vai saciar as nossas sedes de amor, de compreensão, de justiça, de solidariedade, de fraternidade, de uma forma mais completa. E por fim, só para a gente encerrar nesse trecho, né, das passagens do Evangelho, senão a gente poderia ficar fazendo um ano inteiro, né, estudos sobre cada trechinho, mas a gente lembra também que Jesus utilizou-se muito da água para as curas. Então ele vai curar o cego, ele faz um barro com a água e coloca nos olhos. Então, em muitos momentos ele utiliza-se da água
para curar aquelas pessoas que estavam necessitando de algum auxílio. E a gente poderia trazer várias outras passagens, né? A transformação da água em vinho nas bodas de Caná, quando Jesus entra no barco e manda Pedro lançar as redes nas águas para colher peixes, quando Jesus anda sobre as águas, e aí a gente poderia ainda ter muitos outros tópicos, mas para a gente refletir que a água também está presente no Evangelho e também foi utilizada pelo Cristo. Não tinha como não ser diferente, né? A água é verdade, a água é vida, né? E o Evangelho, né? Não tem como falar, né, da mensagem que traz, né? Se a gente pegar um trechinho, a gente pode ficar horas discutindo só aquele trechinho, né? Verdade. E você falou, né, que as outras religiões utilizam, né? Tem batismo, na religião católica tem água benta, tem em religiões, né, afrodescendentes, né, que utilizam os banhos, né, misturados com outras ervas, né, tudo com o intuito de purificar, né, de melhorar a energia, né. Tem os hindus, né, que utilizam a água do rio Ganges para limpar seus mortos, né, para a passagem deles. E o espiritismo, né, como os centros espíritas utilizam a água, né? Tem alguns específicos? Tem sim, Fred. A gente lembra que o espiritismo ele não tem a ritualística, né, que algumas outras religiões nossas irmãs possuem, como a gente citou, por exemplo, o batismo. Mas existe uma utilização da água na casa espírita muito importante, porque ela trabalha na harmonização das pessoas que buscam esse auxílio, que é através da água magnetizada, ou que algumas pessoas falam da água fluidificada. O que é a água magnetizada? A água magnetizada é a água nossa, né, normal, que contém, que é adicionada a ela fluidos do médium, daquela pessoa, daquele irmão na casa que trabalha com a magnetização da água. Então são os fluidos anímicos do médium que está ali doando para a energização daquela água, mais os fluidos da espiritualidade superior. Então, a espiritualidade superior, no processo de magnetização da água, envolve aquele médium que está doando as suas energias anímicas, ou seja, as energias corporais dele, fisiológicas dele, para que seja canalizado naquela água as energias necessárias na transformação molecular daquela água, para que ela possa se tornar um remédio para aquela pessoa que vai fazer uso. Então, a gente tem na história alguns casos de médiums magnetizadores, como nosso querido Chico, por exemplo, que tinham a condição, aí é uma condição muito especial e rara, né? Mas que tinha a condição de mudar a coloração da água, mudar a textura da água, mudar o sabor da água, só pelo processo de magnetização. Ou seja, imposição de mãos, né? Imposição de mãos, a prece naquele momento, e ali a gente tem um processo de magnetização da água. Nesse caso desses médiums de efeito físico, é possível sim a mudança da cor, do sabor, da textura, porque a água se torna um medicamento. Mas ainda que não haja essa mudança tão visível, né, a olho nu, digamos assim, as casas espíritas, em sua maioria, nas reuniões públicas, oferecem esse trabalho de magnetização das águas. Então a pessoa leva a sua garrafinha de água, tem um local normalmente que é colocado ali, né, uma mesinha, para colocar essa água, e ali no trabalho, durante o trabalho do passe, cada casa tem a sua metodologia própria, mas normalmente durante o trabalho do passe existem os médiuns que vão trabalhar pedindo também pela magnetização daquelas águas, para que elas contenham então os fluidos necessários às pessoas que vão fazer uso dela. Ou seja, se a pessoa está com problema físico, que aquela água ajude na harmonização do corpo físico daquela pessoa. Se ela está com problema psicológico, que aquela água atue como um calmante, como um auxílio para aquelas questões psicológicas. E assim, né, sucessivamente. Então a pessoa vai à casa espírita para o passe, para o atendimento fraterno, para ouvir a palestra, para o estudo do Evangelho, e leva para casa a garrafinha, né, com a água magnetizada, e vai fazendo uso daquela água ao longo da semana, até a próxima reunião, para, né, ir repetindo esse processo de tratamento. Então se torna também uma forma de tratamento espiritual. Tem que a água, né, essas características, por que a água, né? Porque ela porque é um composto simples, né? André Luiz e a própria Emmanuel também cita, né, muito sobre a água. E por ela ser muito simples e ter a característica, né, de absorver as energias e, vamos dizer assim, se moldar, né? E ela consegue ser melhor trabalhada, por isso que ela é utilizada, né?
porque a gente tem vários recursos aqui, mas por ela ser simples e fácil de ser manuseada, logicamente os espíritos escolhem a água e pela sua abundância também. É verdade, é verdade. E, né, a gente pode magnetizar talvez que a gente não pode, não vai no centro espírita ou tem alguma dificuldade, ou por uma ocasião especial, a gente pode magnetizar a água em casa? Fred, eu não sei se você já passou por essa situação, mas você já viu alguma situação em que a criança cai, machuca, ou está chorando muito, que aconteceu alguma coisa, ou que alguém teve uma notícia muito ruim, alguém que faleceu e tal, que a pessoa está chorando muito desesperada, o que normalmente as pessoas fazem? Oferecem um copo de água. Espera aí que eu vou pegar um pouquinho de água para você. E essa disponibilidade da pessoa, né, dela buscar um copo de água, ofertar um copo de água para quem está passando ali por um momento de dor, de desespero, por si só esse intuito dessa pessoa já é a magnetização dessa água. Por quê? A pessoa vai buscar um copo de água no intuito de acalmar alguém, de ajudar alguém que passou por um trauma, alguma situação. Então, só esse desejo dela de ajudar já canaliza as suas energias para aquele copo de água. E é claro que a gente tem a espiritualidade ao nosso redor nos ajudando. E essa espiritualidade vai aproveitar essa energia também para canalizar naquele copo de água. Então, sim, aquela água gentilmente oferecida vai ser uma água magnetizada que vai ajudar aquela pessoa que está necessitando. Mas é muito comum também, nós podemos fazer isso em casa, quando a gente faz o evangelho no lar. A gente coloca a garrafinha de água junto à mesa, o local que a gente está fazendo o nosso evangelho, para que a espiritualidade que está presente ali com a gente magnetize aquelas águas. Ou se a gente tem um parente que está adoecido, uma situação assim, a gente pode pegar um copo de água, uma garrafinha e fazer uma prece, pedindo a Deus, pedindo aos espíritos protetores, né, a espiritualidade superior, que coloquem ali naquela água os fluidos, as energias para ajudar aquela pessoa que necessita. Então a gente pode sim também magnetizar a água na nossa casa. E tem um trechinho aqui da obra Segue-me, de Chico Xavier. Emmanuel fala, né? Se desejas o concurso dos amigos espirituais na solução dos seus problemas de saúde, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor, em forma de bênção, e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo d'água pura, abençoado nos céus. Com certeza. E a gente vê que é só a gente querer se colocar à disposição, se colocar em prece, e a gente pode alterar realmente essas moléculas de água. E agora a gente fala um pouquinho no início, mas você pode falar um pouquinho sobre a pesquisa do Masaru Emoto? Então, essa pesquisa de Emoto, ela é muito interessante. Vocês podem buscar até no Google se quiserem ver as imagens, que a gente não tem como na rádio mostrar as imagens. Mas se você digitar lá a molécula de água, Masaru Emoto, Masaru com 2 S, Masaru Emoto. Lá você vai ver a pesquisa desse japonês sobre a água. E ele faz essa pesquisa, ele já desencarnou há algum tempo, mas ele passou muitos anos da vida dele fazendo essa pesquisa com as moléculas de água. Qual que era o processo, Fred? Ele pegava uma amostra de água e colocava aquela amostra de água sob alguma situação. Então, por exemplo, ele pegava aquela amostra de água, colocava entre alto-falantes, e ali nos alto-falantes ele fazia soar uma prece. Colocava uma prece ali e deixava aquela água recebendo a vibração da prece. Ou em outro momento ele pegava uma música que tivesse um conteúdo pesado, ruim, negativo. Colocava outra amostra de água ali. Então ele ia fazendo isso. E aí quando ele colocava, após deixar aquela água sobre aquela imantação, sobre aquela magnetização, por exemplo, da prece, ele pegava aquela amostra, congelava e levava uma fragmentação dessa água para um microscópio de campo escuro, que é um microscópio específico. E ali ele fazia fotos das moléculas de água, dos cristais de água formados com o congelamento daquela água. E aí ele foi fazendo esse levantamento, essa pesquisa. Então, ora ele fazia ao som de uma prece, ora ao som de uma ameaça de morte, ora ao som da voz de alguém que a gente conhece, que seja uma pessoa evoluída, mais purificada, ora ao som, por exemplo, de Adolf Hitler. E aí ele foi fazendo água de uma nascente pura, cristalina, água de um rio poluído, e foi coletando essas informações.
E a gente vai ver, Fred, que os cristais de água formados sob vibrações positivas são cristais belíssimos. O desenho que eles formam, né, é de uma harmonia, é de uma beleza enorme. Já os cristais de água formados nessas situações deletérias, de sofrimentos, né, de vibrações ruins, o cristal, na verdade, ele não se forma, ele fica disforme, mostrando o quê? Que as nossas energias, elas interferem diretamente na molécula de água. E ele prova isso cientificamente, uma coisa que a gente já sabe na prática, né, no dia a dia. Então, como nosso corpo é composto de 70% água, nosso planeta é composto de 70% água, como que vão estar essas moléculas de água? De acordo com as nossas vibrações. Então, se nós nos mantemos em paz, se nós fazemos boas leituras, se nós oramos, se nós temos bons pensamentos, o nosso corpo físico vai estar harmonizado nesses nossos 70% de água. Só que ao contrário também acontece, né? Se a gente se desarmoniza, se a gente ouve coisas ruins, se a gente xinga, se a gente briga, o nosso corpo também entra em desarmonia. E a gente sente isso muito claramente no nosso dia a dia. Então, daí a importância da gente manter uma espiritualidade mais elevada, de buscarmos coisas e situações que nos tragam um crescimento espiritual melhor, porque isso faz bem para o nosso próprio corpo físico e, óbvio, para todo o ambiente que a gente está inserido também. Isso é muito interessante, né? Porque tudo vai se fechando, né? Quando a gente vai estudando o espiritismo, isso que é muito interessante, que tudo se fecha, né? Então, quando eles dizem, né, que para a gente manter nosso pensamento, né, sempre elevado, sempre com pensamento bom, tem a justificativa nenhuma dessas é isso, né? Porque se o nosso corpo está em desarmonia, isso reflete, né? Sim. Em doenças que podem, né, agravar e dificultar a nossa caminhada aqui, né? Então, sempre, né, as informações, né, que os espíritos nos trazem são bem juntas, né, e concatenadas, tudo vai se entrelaçando. Verdade. Mas infelizmente, né, nosso tempo está acabando, passa rápido. Você tem alguma mensagem final? Bom, eu gostaria de desejar aos ouvintes, né, boas reflexões que possam repensar sobre o uso da água no nosso dia a dia. E toda vez que você vê um copo de água, igual eu tenho um aqui na minha frente, né, quando você vê um copo de água, que primeiro você agradeça a Deus, que sejamos gratos, né, por termos a água na nossa vida, porque realmente é uma bênção divina que nós temos, que nos permite a vida, que possamos sempre agradecer pela nossa água de cada dia e cuidar dela, cuidar do nosso planeta, cuidar dos nossos irmãos menores, dos animais, cuidarmos de toda a irmã humanidade e assim a gente transformar o nosso planeta no reino de Deus, né? No reino de paz, no reino de amor que todos nós desejamos. Paz e luz a todos os ouvintes, um excelente final de semana e muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Melissa, né, por trazer esse tema tão importante, né, que você possa continuar conosco, né, às vezes mudando de cadeira também, que você possa continuar sua caminhada de divulgação da doutrina. Obrigada. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado, Domingos, né, que vocês tenham um ótimo dia, que reflitam sobre isso, né, sobre como vamos lidar, né, com o meio ambiente de uma forma geral, né, buscando, né, preservá-lo, porque isso traz benefícios para nós mesmos. Tenham todos uma excelente semana de trabalhos no bem. Fiquem com Deus. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.